Olá, meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o que o cara sente ao pensar em você, ao se lembrar de você. O que será que permeia ali os pensamentos dele, as emoções? Quando a gente fala de pensamento, a gente está falando de emoções. O que ele sente, né? Sentimentos. Será que ele sente coisa boa? Será que ele sente coisa negativa? E ao falar disso, a gente vai falar dos pontos positivos, negativos e neutros, tá certo? Então fica até o final aí, porque hoje tem coisa boa pra você. Vem pra cá, se inscreva aqui no meu canal, seja muito bem-vinda, Carol Dutra aqui, sempre ao seu dispor, maravilhosa. A gente conversando sempre aqui é sempre muito bom. Tô de férias, como vocês já sabem, e férias não, fériasinhas pequenininhas, só o final de semana, viajando aqui, mas ainda há tempo de tirar um espacinho aqui para conversar com vocês, maravilhosas. Bom, o negócio é o seguinte, quando a gente fala, né, sobre o que, claro, gera aquela, nossa, curiosidade. O que será que ele pensa quando ele lembra de mim? O que será que passa ali na cabeça do cara quando ele começa a lembrar da gente, lembrar de mim? Será que ele pensa em mim, né? A gente pensa muito nisso. A gente tem essa curiosidade de saber como está a outra pessoa, o que ela pensa. Quando a gente fala sobre pensamentos, o que a pessoa está pensando, geralmente junto com o pensamento vem um sentimento. O sentimento ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser um pensamento, um sentimento neutro, algo ali tranquilo. Quando a gente fala de sentimento, a gente está falando muito de emoção também. O que passa ali? Quais são as emoções que esse cara sente ao pensar em você, ao lembrar de você? E é justamente que a gente vai falar nisso agora. Começando pelos pensamentos positivos, coisas boas ali. O que esse cara pensa? O que ele sente ao lembrar de você? Quando a gente fala dessas questões positivas, está muito ligado à emoção, emoções positivas, ou seja, ele vai lembrar de quando vocês ficavam juntos, do quanto era gostoso, do quanto ele aproveitava aqueles momentos, ou então ele devia rir bastante com você. Então, sempre vem esses pensamentos positivos quando ele lembra de você. Se você era uma pessoa que sempre conversava muito com ele, se ele se sentia muito assim seguro de se abrir com você, né? Porque a gente sabe que homem tem essa certa dificuldade de se abrir aí com as pessoas, mas com você ele se abria bastante, ele te pedia muitos conselhos, então era aquela troca, sabe? Aquela coisa até de amizade assim forte, né? Que é muito importante também. Então, ele lembra disso, ele lembra desses pontos positivos, ele lembra com saudade dos momentos que vocês tinham, ele lembra do tanto que você era carinhosa, atenciosa com ele, das coisas que você fazia para ele. Claro, gente, por mais às vezes que a pessoa aparente não está nem aí, ela sente, ela tem um sentimento ali, ela é um ser humano, ela lembra de você com carinho, de tudo que você fez por ela. Muitas vezes vem um sentimento de gratidão, né, por você estar ali naqueles momentos difíceis que ela passou, por tudo que você fez. Então, é um sentimento de gratidão, é um sentimento de felicidade, é um sentimento de alegria, né? Ele lembra dos momentos que vocês passaram que foram muito alegres, muito felizes. Então, fica essa coisa do bem-querer, da coisa boa, da pessoa sempre lembrar de você, mas com um ponto de vista muito positivo, de que você foi uma pessoa importante que passou pela vida dele, de que você foi uma pessoa que construiu alguma coisa com ele, seja mesmo por mais breve que tenha sido, mas construiu ali um carinho, uma amizade, uma troca muito importante, uma troca muito fiel. E aí, por um outro lado, por uma outra vertente, a gente tem os pontos negativos, né? Os pensamentos e sentimentos que são não tão positivos assim. Então, tudo vai depender de como foi esse relacionamento, de como foi principalmente o final desse relacionamento, se foi algo mais traumático, se foi algo que pesou muito. Então ele vai lembrar dos pontos negativos. Por quê? Porque a gente marca as pessoas sobre determinados pontos. Então, se foi negativo, ele vai trazer muita mágoa. Se foi um começo e teve, vamos supor, uma traição, algo que tenha da sua parte com ele, que tenha mexido muito, então ele vai lembrar com raiva, principalmente no começo, né? A pessoa lembra com muita raiva. Depois essa raiva ela vai mudando. É engraçado isso. Quando a gente termina um relacionamento, que a gente fica com muita raiva da outra pessoa, essa raiva ela vai esmiuçando depois, ela vai diminuindo. E aí ela vai se tornando o quê? Mágoa, chateação,
É mágoa, mágoa mesmo. E não é legal a gente guardar mágoa não, tá? Depois você tem que ressignificar tudo isso daí, porque a mágoa em excesso, ela nos adoece. Então, mas ele vai sentir essa mágoa, poxa, como ela fez isso pra mim? Por que que ela fez, às vezes, muitas vezes, né, se questionando, por que que ela fez isso pra mim? Eu sempre fui uma pessoa legal com ela, por que que ela pisou na bola assim? Por que que ela não me deu atenção? Por que que isso, que aquilo? Então ele se questiona muito, mas vem esse sentimento negativo, essa coisa de não muito boa, sabe? Ele lembrar da relação com muitas brigas, muitas ofensas, muita humilhação, né, de ambas as partes. Então, é um sentimento, ao lembrar de você, muito negativo. É um sentimento ruim. Sabe aquele cara que você já se relacionou, que te fez muito mal, que aqueles relacionamentos abusivos e tal? Pois é, você lembra quando você, vamos puxar aqui para sua memória, lembra quando você pensa nesse cara? Não vem aquele sentimento ruim, poxa, esse cara fez isso comigo, fez aquilo. Você sempre atrela a pessoa a esses pontos, né? Geralmente o ser humano, ele tem uma tendência a pensar mais no negativo do que no positivo. Então, se houve algo muito negativo dentro da relação, se houve ali uma agressão física, uma agressão psicológica, não é? Várias coisas, várias nuances ali dentro dessa relação que não são positivas, muito pelo contrário, você sempre vai lembrar daquela pessoa nesses pontos. Então, traz essa coisa da mágoa. A mágoa, se ressignificada, tá tudo certo. Bom, é bom que a gente ressignifique, mas sempre quando você pensa nela, você pensa de um ponto de vista negativo, você pensa daquela briga, você pensa daquela ofensa, daquele trauma que gerou em você, ou então daquela traição que aconteceu, que às vezes você viu, ficou sabendo, e o que desencadeou tudo isso, mas muito pelo sentimento seu, daquilo que você sente pela pessoa. Então o cara, ele vai pensar nisso também, ou ele pensa nos pontos positivos, porque foi uma relação que foi legal, foi bacana, mas terminou porque não tinha mais, né? Terminou de bem, de boa, ou então de um ponto de vista negativo, de uma relação que foi muito traumática, que foi muito ruim, que foi uma relação tóxica, digamos assim. E tem a questão do neutro, aquele cara que lembra de você, mas ele é neutrão ali, sabe? Ele terminou a relação com você ou ele se afastou, mas ele não tem aquela coisa assim de, eu lembro dela, legal, foi uma relação bacana, a gente viveu ali, foi legal, os momentos que a gente ficou junto, mas acabou e vida que segue. Sabe aquela pessoa que é super, leva super assim, sabe? Acabou, porque para ela, talvez para você tenha ficado uma coisa mais forte, mas para ela não. Para ela foi assim, foi um ficar que foi bacana, tal, mas a vida seguiu. Já tô em outra, já tô ficando com outras pessoas e tal. Então, para essa pessoa fica uma coisa mais neutra, mais tranquila, ela sabe administrar melhor isso. Mas por quê? Porque ela não se envolveu na relação, não teve muito envolvimento. A pessoa que pensa em você, que traz essa emoção neutralizada, é aquela pessoa que não se envolveu. Por quê, meu amor? Não tem como. Quando você se apaixona verdadeiramente por uma pessoa, existe envolvimento, existe essa coisa da emoção muito forte, do sentimento muito forte, principalmente na fase da paixão, onde é tudo muito grande, né? Então é uma raiva muito grande, é uma mágoa muito grande, ou então é uma alegria muito grande, é uma paixão, uma felicidade, é tudo exacerbado. Então, a pessoa que não sentiu, que não passou por essa fase da paixão e vocês terminaram ali, porque talvez não tivesse muito a ver, talvez não houve um sentimento tão forte a ponto de vocês terem uma coisa mais forte, para ela foi tranquilo, foi uma coisa en passant, assim, ela lembra de você com carinho, que foi legal, que isso, aquilo, ou algum outro ponto de vista, talvez não foi tão legal assim, né? A gente não tem nada a ver, tal, mas ela sempre traz essa coisa da neutralidade, sem muita emoção em cima disso. Então, quando o cara pensa em você, quando ele lembra de você, ele tá sempre associando você aos pontos que você deixou para ele
de sentimento, de emoção dentro desse relacionamento. Se foram pontos positivos, se foi uma relação bacana, onde agregou, uma relação que tinha muita amizade, era uma relação leve, gostosa, então ele vai sempre trazer pensamentos positivos. Claro que pode trazer uma hora ou outra, uma briga aqui, um negócio ali, mas em sua maioria do tempo em que ele lembrar de você, vai ser agregado com pensamentos e emoções positivas. Quando foi uma relação mais tóxica, mais abusiva, mais pesada, aí a pessoa sempre vai trazer aquele sentimento, aquele pensamento mais negativo, com peso maior, com muita mágoa algumas vezes, com raiva, com sentimentos que não são bons. É legal você às vezes orar ou rezar ou pedir para essa pessoa ficar em paz, tá? Isso é legal você fazer isso, principalmente se você sente que essa pessoa te manda alguma coisa negativa, a gente tem que rezar por essa pessoa, orar por ela, enfim, pedir para que ela fique bem. E o neutro é que passou ali, foi foi alguma coisa ali que passou, mas tá tudo certo, tá tudo bem, pontos positivos, pontos negativos, mas tá tudo bem, por ele tá tudo tranquilo. É uma pessoa que passou na sua vida e foi embora. Então, são esses os pontos que é legal a gente dar uma olhada e a gente perceber também, né? E aí eu te pergunto aqui, tem alguém que já deixou pontos positivos, negativos ou que foi neutro na tua vida? Me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Ó, beijo grande para você, bom domingo, esteja na paz de Deus, você e toda a sua família, e amanhã a gente está de volta. Beijo grande, fica com Deus, até mais.